Fala, vencedores, que Deus abençoe sua vida. Você está tomando decisões a partir da lógica, a partir da sabedoria, da inteligência, ou você está tomando decisões a partir das suas dores do passado? Se você não trata as dores do passado, você vai descontar no presente. Bloqueios emocionais, feridas emocionais, pode afetar muito nas tuas tomadas de decisão. Acredite. Tem pessoas que sofreram bloqueios de abandono e com isso não consegue fazer nada sozinho. Você já parou em algum momento da sua vida, tentou fazer alguma atividade, já parou para pensar que você começa, mas não termina, ou seja, não tem persistência, você se sente sozinho, acaba procrastinando? Tudo isso é raiz do que você passou na sua infância. Isso é um bloqueio, um trauma emocional que tem como você ressignificar. Quando você entende quem você é, quando você entende do poder que Deus colocou dentro de você, acredite. Você, por mais que você se sinta normal e comum, Deus ele te colocou algo poderoso. Deus tem um propósito grande na sua vida. Mas talvez por causa dos teus traumas, bloqueios, feridas emocionais, você não consegue enxergar isso. Talvez até mesmo nos relacionamentos, você não tenha se envolvido com pessoas boas, só pessoas ruins. Mas por que isso acontece? A gente acaba atraindo para a nossa vida pessoas que são semelhantes às dores que a gente sentiu no passado. Como assim? Vou te explicar. Às vezes uma menina que cresce vendo o pai humilhando a mãe, às vezes agredindo, traindo, a tendência, tá? Presta atenção. Repare bem na palavra que eu usei. A tendência é ela se envolver com homens parecidos, que também lá no futuro vai agredir ela, vai tratar ela mal, vai trair. Por quê? Se ela não resolve essa dor, se ela não ressignifica, ela vai achar que todo homem é assim. Não tem jeito, todo homem é desse jeito. O que acontece? Ela vai atrair aquilo que ela detesta. Ela vai atrair aquilo que ela justamente não quer. Por quê? O medo também é atrativo. O medo também atrai. Lembra do que aconteceu com Jó? Jó, ele disse o seguinte: aquilo que eu mais temia me sobreveio. O medo também atrai. Então, por que pessoas que têm medo de alguma coisa acabam atraindo isso para a vida delas? Porque ela coloca isso na sua cabeça, é o pensamento dominante. Cuidado com os teus pensamentos dominantes. Qual é o pensamento que mais tem dominado na sua vida? Talvez você, por exemplo, viu sua mãe ou seu pai sendo traído. O que acontece? As músicas que você escuta é só de traição. As coisas que você vê, as pessoas que você acompanha é só pessoas traíras. As notícias que você vê é só de traição. Então, o que acontece? Você só alimenta a tua mente com coisas parecidas com aquela dor que você sentiu na sua infância, né? Com aquela decepção. E aí, como que você quer ter um resultado diferente, se envolver com pessoas que são fiéis, sendo que o que está na tua mente é só coisa de traição? Não tem como, porque o pensamento dominante é só de traição, é só pensamento negativo. E você atrai o negativo para a sua vida, porque é só nisso que você está pensando. Por isso que pessoas acabam se envolvendo com homens que não prestam. Por isso que homens acabam se envolvendo com mulher que não presta. A tendência é se envolver com padrões semelhantes ou parecidos com o pai ou a mãe. E aí, seu pai e sua mãe foram exemplos? Pois é, uma moça que escuta a mãe falando, homem não presta. Quando ela chegar na fase adulta, ela vai se envolver com que tipo de homem? Justamente com homem que não presta. Por quê? Porque ela não está acostumada a ter essa conexão com o homem que é fiel, com o homem de verdade. Ela tem dificuldade de reconhecer isso, porque é algo novo para ela. Consegue entender? Então ela tem muita dificuldade. Por exemplo, a mulher que foi muito traída, ela criou um bloqueio emocional. Então quando chega um homem bom, fiel, que tem princípios, um homem de Deus, ela não consegue se relacionar com ele, porque ela tem dificuldade, ela é estranha, ela acaba estranhando o comportamento, porque é diferente um comportamento de um menino que não cresceu, que não amadureceu, para um homem de verdade. Então, como ela não está acostumada com aquele padrão, ela acha estranho, ela começa a desconfiar. E aí ela volta a se envolver com homens que não prestam. Ou seja, a decisão que ela toma no presente é descontando uma dor que ela passou lá no passado, na sua infância. Então, o que a pessoa precisa fazer? Ela precisa resolver isso dentro dela, antes de se envolver em qualquer relacionamento. A maioria dos jovens hoje em dia prefere se envolver primeiro em relacionamentos para depois se curarem. Na verdade, muitos nem pensam em se curarem. E aí vivem falando que casamento é complicado. A outra pessoa é complicada. Mas só que o que você percebe nessa geração? Um monte de crianças emocionais, feridas, que são adultos, né?
se envolvendo em relacionamento, só que se envolvem, mas não procuram se curar, não procuram curar suas feridas. Se você não cura suas feridas, você vai sangrar em quem não tem nada a ver. Se você não cura suas feridas, pessoas feridas acabam ferindo. Aprende isso. Antes de se envolver em relacionamento, veja se você não está com a visão errada sobre o que é homem. Porque uma mulher que fala assim, que homem não presta, homem nenhum não presta, ela não está falando a verdade. Por quê? Porque o bloqueio, o trauma emocional que ela passou, criou nela uma crença mentirosa de que todo homem não presta. Então ela começa a enxergar os homens a partir da dor dela, a partir do trauma e do bloqueio dela, mas ela não conheceu todos os homens. Tá vendo que não tem sentido nenhum essas palavras, essas crenças? Porque ela não conheceu todo mundo, mas ela começa a enxergar todo mundo a partir da dor dela. E o que ela traz para a vida dela? Justamente aquilo que ela não quer, justamente aquilo que ela detesta. Mas por que essas pessoas atraem esse tipo de pessoa? Porque é o pensamento dominante, é o que mais fica no pensamento dela, entendeu? Então ela permite que aquele pensamento governe a sua vida e toda decisão que ela vai tomar é a partir daquele pensamento. Por isso a importância de você ser curado. Entenda que Deus, ele viu você sofrendo, ele viu tuas dores e ele quer te curar. Ainda que seu pai e sua mãe tenham te abandonado, todavia o Senhor te acolherá. Salmos 27. O Senhor te acolheu e está te acolhendo e ele quer curar as tuas feridas. Mas talvez você não está permitindo, talvez você não está se abrindo para o novo de Deus. Deus tem uma nova vida para você. Você tem a oportunidade hoje de escolher um caminho totalmente diferente daquilo que os seus pais escolheram. Você tem uma nova oportunidade de decidir ter uma vida diferente. Que tipo de relacionamento você quer atrair para sua vida? Talvez você só atraiu relacionamento ruim. Talvez você só atraiu amizade ruim. Por quê? Porque você está ferido. Você está ferido emocionalmente. Então você só vai atrair coisas que estão relacionadas à sua dor. Mas a partir de hoje, o que você quer? Que tipo de padrão você quer para a sua vida? Primeiro, seja esse padrão. Nós não atraímos aquilo que muitas das vezes queremos, nós atraímos muitas das vezes aquilo que nós somos. E se nós somos pessoas feridas, nós atraímos o quê? Pessoas feridas também. Mas se somos pessoas curadas, saudáveis, nós atraímos também outras pessoas, amizade, relacionamento também saudáveis. Entende isso? Talvez você só está vivendo aquilo que você ainda não resolveu dentro de você. E o que você está procurando fora, em relacionamentos, ou em balada, em festa, em curtição, o que você está procurando lá, sendo que Deus já colocou em você? A felicidade você está procurando fora, mas Deus já instalou dentro de você. É só você resolver suas dores, seus BOs, suas feridas. É só você resolver isso daí, que você vai começar a enxergar a vida totalmente diferente. Você vai ver que você não precisa mexer com coisa errada para ser feliz. Você não precisa se envolver com qualquer pessoa para ser feliz. A felicidade nunca está fora, mas está dentro de nós. E em como nós enxergamos a vida. E aí, como é que você tem enxergado a vida? Como é que você tem enxergado as pessoas? De fato, você tem enxergado as pessoas como realmente elas são? Ou a partir da dor? Ou a partir da projeção que você faz dessa pessoa a partir da dor que você passou? Você não conheceu o coração de todo mundo. Por isso, não tenha essa crença de que todo mundo é igual. Você que está enxergando a vida e as pessoas a partir das suas dores, a partir dos seus traumas. Por isso, tenha autorresponsabilidade, entenda, eu preciso de ajuda. Esse sentimento ruim que está dentro de mim, que me trouxe a esses resultados aqui, eu não quero mais isso para minha vida. É você entender que você precisa de ajuda. É você entender, peraí, por que eu sou essa pessoa? Por que eu tenho escolhido tão mal minhas amizades, meus relacionamentos? Por que eu tenho tomado péssimas decisões? Acredite, as suas dores, seus bloqueios emocionais, além de atrapalhar você a ter um bom relacionamento, seja questão de relacionamento íntimo ou amizades, também pode atrapalhar o propósito de Deus na sua vida. Acredite. Por isso, entenda que o Espírito Santo está aí para te curar, para curar as tuas feridas. Mas abre a porta do teu coração, Jesus está batendo. Abre a porta do seu coração para Ele curar as tuas feridas, trazer um novo significado para a sua vida. Não um significado mais de dor, não uma vida de dor, de desprezo, de humilhação, de vergonha, mas uma vida próspera, uma vida de paz, de alegria e cheia da presença de Deus. Você nasceu para amar e ser amado. Você não nasceu para viver uma vida assim, de qualquer jeito. Deus, Ele tem uma nova história para você. E não é uma história de dor, é uma história de vitória. Claro, você vai ter lutas,
Mas as lutas com Deus, estando curado, é totalmente diferente. São preparações que te fazem mais fortes para um propósito muito grande. E entenda que todas as vezes que uma pessoa passa uma situação difícil, uma luta, uma dificuldade na presença de Deus, estando curado, Deus ele sempre tem uma vitória preparada para essa pessoa. Então, guarde isso no seu coração. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, compartilhe com o máximo de pessoas que precisam ouvir essa mensagem e deixe aqui nos comentários, a partir de hoje eu tenho uma vida nova. A partir de hoje, eu vou ser feliz. A partir de hoje, eu vou me valorizar. Coloca aí nos comentários. Se você quiser adquirir o e-book Deixando de Ser Limitado, foi um livro que eu escrevi falando sobre inteligência emocional e inteligência espiritual, tá aí na descrição do vídeo, tá bom? Se você quiser adquirir, tá aí, fique à vontade. Acredite, irmão, você nasceu para ter uma vida totalmente diferente, mas talvez tem bloqueios e feridas emocionais que só tá limitando você. Por isso que eu escrevi esse livro, para te ajudar a entender quem de fato você é em Deus, a entender que Deus colocou um poder muito grande dentro de você, tá? Confere aí no link da descrição. Que Deus abençoe, fiquem todos na paz, fiquem todos com Deus.